Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Esta presidência solicita a nobre vereadora Lubogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Obrigado, vereadora. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores. Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique Tigrão. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Faride. Presente. Zé da Mix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Esta presidência coloca em votação a ata do dia 23/2/2015. Está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 23/2/2015 por todos os senhores vereadores presentes no plenário. Esta presidência comunica à casa que serão enviados os ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 2 de março de 2015 a 8 de março de 2015. Acir Bernardino dos Santos, Aparecida Dias Topinho Veloso, Ariovaldo Pereira da Silva, Aurora Josefina Polini Munhoz, Belisário Leite de Barros, Brenda Mariano Ferraz, Camila Camargo, Cosme Caetano, Darcy Alves da Silva Matos, Eloy Marques de Silva, Enedina Alves Ferreira, Eulália de Souza Gomes, Flávia Müller, Francisco Peru, Heloísa de Almeida Volpato, Jesus Teodoro, José Arnaldo Camargo, José Carlos Ferreira, José Fantin, José Fernandes dos Reis, José Jorge Martense, Luísa Mazieiro Martins, Maria Aparecida Grupo, Maria Célia Puzolin de Castro, Maura da Conceição Pereira, Neuza de Fátima Sintra da Silva, Otília Fernandes Pascotto, Reginaldo Pereira de Souza, Roberto Marques, Sandra Aparecida Augusto, Santina de Gaspar Rodrigues, Terezinha Aparecida de Carvalho, Terezinha Ribeiro Martini, Valdemir de Jesus, Vitória Firmino Cruz, Vilma Tavares Piras. Obrigado, secretário. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias, começando com as matérias recebidas do Executivo.
Não tem, senhor presidente, matérias recebidas do Executivo. Por favor, então, partamos para a leitura das matérias dos vereadores. Projeto de lei número 40/2015, autor vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Dispõe sobre a distribuição do kit estima para as mulheres submetidas à cirurgia de mastectomia na rede pública de saúde do município de Limeira e da outras providências. Projeto de lei número 40 será encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 41/2015, autor vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Dispõe sobre a instalação do triturador de resíduos orgânicos e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Senhor presidente, peço suspensão dos trabalhos por 1 minuto. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Os trabalhos estão reabertos ao primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei número 42/2015, autor vereador Aloísio Andrade. Institui o programa de alimentação diferenciada para crianças portadoras de diabetes nas escolas da rede municipal no município de Limeira e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 2/2015, que concede o diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nos termos da resolução 195/2002, alterada pelas resoluções 278/2007 e 511/2013 e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução 13/2015, autora vereadora Érica Tanque, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes para tomar providências e promover estudos e proposições de políticas públicas que visam proteger e oferecer melhor qualidade de vida às pessoas com o transtorno do espectro autista e buscar soluções quanto à regulamentação no município de Limeira e da outras providências. Projeto de resolução número 13/2015, encaminha o expediente por se tratar de um projeto de resolução que prorroga os trabalhos de uma comissão, tem que ser votado ainda nesta noite. Encaminhe-se à ordem do dia. Projeto de resolução número 14/2015, autor Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Altera a resolução número 519/2013, que dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Limeira da Câmara de Vereadores Júniores. Projeto de resolução número 14, encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 8/2015, autoria da mesa diretora. Altera os anexos 1º, 2º, 3º e 4º da lei complementar número 725, de 4 de fevereiro de 2015 e da outras providências. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 8/2015, encaminhe-se às comissões. Emenda modificativa, de autoria da vereadora Érica Tanque. Emenda modificativa do artigo 1º do projeto de lei número 15/2015. Encaminhe-se às comissões competentes. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. A sessão está reaberta. A emenda modificativa da vereadora Érica Tanque, número 15, encaminhe-se às comissões. Emenda supressiva ao projeto de lei 8/15, de 26 de janeiro de 2015. Autor vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. A emenda supressiva ao projeto de lei prejudica o item 8. Me perdoe, o item 2º, projeto de número 8. Ao secretário.
Requerimento 150/2015, autor Luiz Fernando Silveira, Luizinho da Casa Quil. Requeiro nos termos regimentais que sejam oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira, que mediante ofício determine ao setor competente desta municipalidade se digne responder a esse vereador as seguintes informações: quantos ônibus que operam na linha 4? Quais os horários de bairros a bairros que o mesmo trafegam? Qual empresa de viação que serve esta linha 4? Existe a possibilidade de aumentar a quantidade de ônibus nessa referida linha? Justificativa. Esse requerimento se faz necessário visto que há procura por parte da população por esse serviço. Plenário Vitório Bortolão, 5 dias do mês de fevereiro de 2015. Luiz Fernando Silveira, Luizinho da Casa Quil. Requerimento número 150 está em discussão. Existe algum vereador que deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem ao vereador José Farid Zaine. Excelência, havendo um número elevado de requerimentos, eu faço um requerimento para que haja leitura apenas do número e do autor para agilidade dos trabalhos. Requerimento vereador José Farid Zaine está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento do vereador José Farid Zaine. Ao primeiro secretário para a leitura, conforme o requerimento do vereador José Farid Zaine. Requerimento 151/2015, autor vereador Ronei Costa Martins. Requerimento número 151 do vereador Ronei Costa Martins está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 152/2015, autor vereador Dr. Júlio. Requerimento 152, vereador Dr. Júlio está em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 154/2015, autor vereador José Couto de Jesus, Totó do Gás. Requerimento número 154 está em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 155/2015, autor vereador Ronei Costa Martins. Requerimento número 155 do vereador Ronei Costa Martins está em discussão. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, plateia que nos acompanha. Vereador Ronei, eu tenho algumas informações referente a essa situação e eu gostaria de colocar ao plenário um assunto que até o presidente dessa casa também e eu, o ano passado, estivemos juntos para ver essa situação. E eu vou colocar algumas informações referentes, principalmente quando eu soube antes de ser até anunciado, mas que havia suspeita de febre maculosa em duas pessoas do nosso município. E desde essa época, no dia 30 de janeiro, eu participei de uma reunião junto com o secretário de Saúde, onde a ANVEL, a Associação dos Médicos Veterinários de Limeira, também levei comigo, junto também com o secretário do Meio Ambiente e também responsáveis pela zoonose, no caso o Homero, também participou da reunião. E nós estamos com um problema, e foi citado esse caso, também inclui aqui o caso de capivaras, aqui nessa região tão perto da nossa Casa de Leis. E então eu gostaria de colocar essas informações que recebi. Bom, na verdade, o primeiro passo que foi determinado é que seria chamada a SUSEM para que fizesse a coleta de material dos próprios, uma análise do próprio carrapato, que seria a primeira atitude. Foi solicitado em diversos pontos da cidade, como o antigo zoológico, como o Jardim do Lago, como aqui na lagoa, aqui em frente, quase em frente à nossa Casa de Leis, e foi pedido à SUSEM que fizesse a coleta. Eles vêm e fazem a primeira coleta, fizeram na sexta-feira passada, em forma de congelamento, e levam para análise para ver se esses realmente são o carrapato estrela, e foi comprovado que era. Mas aí é que começa a situação. Há um elo que está faltando
nesse trâmite. A SUSEM diz que não, que precisa agora de um pedido para fazer um estudo para ver se esses carrapatos estão com febre maculosa ou não. Esse foi feito naquela área de mata ciliar, onde as duas pessoas devem ter contraído a febre maculosa. E, em segundo plano, para que a gente faça a remoção ou até abate dessas capivaras se estiverem doentes, teria que ser um outro departamento, que agora, na verdade, é um departamento que se chama DEFAL, Departamento de Fauna. Houve uma mudança que o IBAMA passou para o governo estadual, agora essa parte da fauna silvestre. Então, há todo um processo que está sendo feito. Eu estou tentando até um deputado estadual para que faça essa união entre SUSEM e esse departamento para que a gente possa tomar providências. E devido a todo esse trâmite que nós estamos fazendo, fiquei sabendo também de algumas informações do que será feito aqui na Lagoa, por isso que estou passando a todos os vereadores, porque sei que todos têm interesse nisso. Vai ser colocada as barras, o secretário de obras já me informou, mas está esperando o tempo melhorar, assim evitando a saída e a volta dessas capivaras. Os coelhos serão levados, já vão ser 25, acho que na próxima semana, por escolas de veterinários para que fazer o castramento a castração desses exemplares, para que a gente possa. E também vai ser feito uma tentativa, numa colocação de várias placas informando da febre maculosa. Será colocado também a necessidade de não se jogar mais alimentos ali dentro. Muitas pessoas tentam ajudar os animais que estão ali dentro, mas isso está criando uma superpopulação e problemas também para os moradores da região, como ratos, escorpiões, até a própria dengue, porque muita gente joga com vasilhame e isso a prefeitura tem que ficar limpando para que evite. E isso tem criado muitos problemas, principalmente na frente do hospital. Então, a colocação disso, até junto à Secretaria de Educação, nós vamos tentar fazer uma colocação para que as crianças entendam o que está acontecendo ali. Então, essa é a colocação que eu gostaria, as informações que eu gostaria de prestar aos senhores vereadores, referente ao caso de capivaras em nosso município, e bem como também referente ao que acontece com os outros animais aqui na Lagoa do Vitória Bertolã. Muito obrigada, senhores vereadores. Mais algum vereador deseja discutir? Só um minuto, excelência. Por favor. Só agradecer à vereadora Érica pelas informações prestadas a todos nós, vereadores. O requerimento é de minha autoria e eu, durante a semana, conversei com a vereadora e ela já me informou que ela está bastante adiantada na busca por esta solução. Então, eu quero manifestar aqui o meu apoio e dizer que eu quero estar junto, aliás, junto a todos os demais vereadores, para resolvermos essa questão delicada que compromete a saúde dos moradores do entorno da Lagoa, ali no Jardim Nova Itália. Parabéns, vereadora, pela iniciativa, pelo trabalho e conte comigo, porque precisar também. Muito obrigado. Mais alguém deseja discutir? Vereadora Lubogo. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente e demais ouvintes. Eu também apresentei na semana passada uma moção de apelo ao IBAMA, porque até então, Érica, eu não tinha essas informações. E eu apresentei porque ali está muito preocupante, é uma preocupação antiga dos moradores, inclusive da região ali. E porque é na frente do hospital. Eu estive lá hoje e é capivara, realmente não tem placa falando de não jogar alimento, as pessoas jogam, e aí, com essa epidemia da dengue, corre-se um risco com a doença. E a doença do carrapato também, que elas estão ali expostas, não são só a capivara. O vereador Nilton, presidente, também fez, alguns dias atrás, um questionamento sobre os coelhos. E, além dos coelhos, eu fui lá hoje, eu fiquei espantada com o tamanho dos ratos que saem de lá.
Eles estão andando na praça. A hora que eu fui lá, por volta de 11h30, esses ratos estavam para fora, naquela pracinha, onde criança frequenta, tem um local lá onde as pessoas sentam. E por ser na frente de um hospital, às vezes as pessoas chegam ali, está esperando o atendimento de quem está doente, fica lá perto. Então, realmente é um risco muito grande. Então, estou apresentando essa moção ao IBAMA, porque até então eu não sabia que era esse departamento que estava cuidando disso. Me dá uma parte, vereadora? Sim. Parabenizo pela apresentação. Realmente é um assunto que muitas vezes durante essas reuniões foi tratado mesmo com o nome de IBAMA. Até o próprio pessoal técnico ainda tinha problemas, então não há. Eu fiz até a intenção de falar com a assessoria da vereadora para que pudesse remeter ao lugar, pelo que me disseram, agora mais correto, que essa parte já teria sido finalizada para ser desse DEFAL. Também gostaria de falar para a vereadora e para todos que eles estão para colocar carrapaticida em todo o muro, mas infelizmente não podem durante as chuvas, porque isso pode contaminar a água do... Isso, então eles estão esperando, eles vão passar somente no muro para que esses carrapatos, evite que esses carrapatos saiam, caso realmente exista, e o fato de esses ter exames, por exemplo, aqui de 2009. Como o SUSEM responde que em 2009 nós estamos 6 anos depois e que na época não tinha, então não vai fazer a coleta? Eu achei um absurdo, nós estamos na época da prevenção. A SUSEM, pelas informações que obtive, disse que tem que ter primeiro uma infecção em humano. Como assim? A prevenção, nós não estamos, depois que alguém se contaminar, e nós já tivemos 2 mortes, é que vai se tomar uma ação efetiva referente a isso, e infelizmente nós estamos amarrados na SUSEM e na DEFAL. Então, o que eu pretendo é realmente fazer com que esses dois, e junto com a Secretaria de Meio Ambiente de Limeira e de Saúde, façam essa reunião e preencham esse vácuo que tem nessa tomada de decisão que está causando esses problemas na cidade. Então, é só essa colocação. Muito obrigada, vereadora. Eu agradeço, vereadora Érica, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que as providências têm que ser urgentes ali, e eu acredito que elas têm que ser removidas para outro lugar. Ali é uma região urbana, perto de um hospital. Muito obrigada. Com a palavra agora a vereadora e doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, é só para complementar essa questão da discussão, tinha visto a moção da Lu, esse requerimento do Ronei, e Érica, assim, pedindo, já que você está empenhada nessa articulação com esses dois poderes públicos, né, 2 órgãos, que assim, que Limeira, há mais de 2 anos, eu conversando com alguns veterinários, que Limeira é considerada área de epidemia de carrapato. Né? Então, essas 2 mortes que houveram esse ano, mas já anteriormente, já tiveram outras mortes por febre maculosa. Então, assim, Limeira é considerado área endêmica de carrapato. Né, aquela região do lago, principalmente. Teve uma época que tinha até placas, né, falando da questão de carrapatos. Então, assim, aproveitando, acho que ser incisivo, porque, assim, é estranho a SUSEM responder dessa forma. Né? Pois não, pode... A prefeitura até já está confeccionando essas placas, infelizmente a gente sabe que todo o trâmite da prefeitura é difícil, mas está. E eu perguntei, vindo uma resposta positiva, que está com febre maculosa nessa área, a única área que a SUSEM fez a coleta agora, qual é o procedimento com as capivaras? Não, simplesmente se colocam as placas, o que a gente pode é colocar as placas, avisando que é uma área de risco. Eu acho que a gente, o que eu pretendo com essa reunião é que a gente possa tomar providências de fazer análise nesses animais e, se estiverem antes a vida humana, abater os animais que estiverem doentes, a família que estiver doente com carrapato.
Muito obrigada, vereador. Uma parte, excelência. Pode, Júlio. Muito obrigado. Uma parte, vereadora Érica. Com a doutora Maia. Sim. Senhor presidente, obrigado pela parte, vereadora. Eu só gostaria de complementar alguns dados. Me parece que existe migração daquelas capivaras que ali tem, vinda de um túnel. Então é uma coisa que tem que ser colocada. E a população tem que ser esclarecida. A febre maculosa também é conhecida como febre americana, também é conhecida como tifo. E ela é provocada, diferentemente de algumas patologias, ela é provocada por uma bactéria. É a chamada bactéria Rickettsia rickettsii. É uma bactéria que necessariamente precisa se utilizar antibiótico terapia, tetraciclina e ciclobenzaprina, se não me engano, junto para relaxar. Mas a tetraciclina é o principal, o que se principalmente combate a Rickettsia. Então, como é uma entidade que é causada por bactéria, então os cuidados têm que ser redobrados, porque ela provoca febre alta, exantema no corpo, ela provoca vômitos, ela provoca náuseas e há necessidade de uma intervenção rápida para que ela não se progrida, porque toda lesão que é causada por bactéria, desde que você ache o antibiótico equivalente, desde que se ache o antibiótico equivalente, a gente consegue eliminar. Agora, ali precisa se fazer alguma coisa, porque a quantidade basta, ali tem uma lanchonete na frente, tem uma quantidade de coelho ali, é absurdo. Por quê? Porque me parece também que muita gente leva o coelho para lá, quando não quer. Então, e coelho, para se multiplicar, é assim, coisa absurda, né? Se multiplica de maneira muito grande. Então, urgentemente, a prefeitura precisa de avisar a população dos cuidados que se deve ter ali. É o mínimo que se pode fazer para que isso não se ocorra uma proliferação. Muito obrigado pela parte, vereador. Boa noite aos senhores vereadores, boa noite ao público presente, boa noite a todos os ouvintes. É o seguinte, eu estou ouvindo a discussão e eu gostaria de saber, eu acho que talvez não prestei muita atenção, vai ser castrado, parece que 25 animais por... Certo. E é o seguinte, agora a população não tratando mais animais, eu gostaria de saber qual a previsão, como esses animais vão se alimentar, haja visto a grande quantidade, a grande população, eles vão acabar desidratando, morrendo ali mesmo no local, eles vão acabar morrendo, então eu gostaria de saber a respeito desse item. Uma parte, vereadora, só para responder ao vereador. Na verdade, houve um estudo e a Secretaria do Meio Ambiente me informou que ali a alimentação já é suficiente para o número dos animais que tem. O que está acontecendo é que com esse grande aumento de colocação de alimentos lá, e também, época depois de Páscoa, disseram que é inacreditável que as pessoas jogam de coelhos lá dentro. Eles levam, acho que muitas vezes, o coelho para a criança, é bonitinho, os olhos são vermelhinhos, mas a gente bem sabe que a urina do coelho tem um cheiro extremamente desagradável e acaba ficando uma semana e há um grande número de pessoas que depois jogam esses coelhos ali naquela região. Esses coelhos não nasceram ali, na verdade eles foram colocando. Então há a ideia sim de se colocar essas placas, a prefeitura já está também aí falando referente a isso. Esse excesso de comida está trazendo ratos, está trazendo baratas, e baratas traz escorpião. Então nós realmente aumentando a cadeia. Isso, nós estamos fazendo ali uma superpopulação e não é essa a finalidade do local, e a população vai ter que entender e participar disso, evitando a alimentação. Mas para o número,
a Secretaria disse que eles já têm o suficiente dentro do próprio território ali para... Mas tenho certeza, eles estão acompanhando de cada 15 dias, os técnicos estão passando ali para poder conter. Se a gente continuar oferecendo esse tipo de alimentação a mais, nós vamos ter sérios problemas, como a gente já começa a ter com uma superpopulação ali, e o que traz realmente um problema grave para a saúde pública. Muito obrigada, secretária. Só complementando, o Júlio tocou na questão da infecção, né? A febre maculosa é transmitida, é bactéria tratada com antibiótico, o tratamento é simples. Porém, uma grande questão da febre maculosa é a questão do diagnóstico, porque ela, no princípio, ela parece muito uma virose, inclusive faz parte do diagnóstico diferencial da dengue. Que é a febre alta, dor no corpo, esse exantema. Então, muitas vezes a pessoa sempre nesse quadro clínico, e tendo-se na cidade, tem alguns casos, a gente nunca pode esquecer que faz parte do diagnóstico diferencial a febre maculosa, porque vai ter um diferencial no tratamento, que é o uso do antibiótico. Então, muitas vezes o paciente vem a óbito na febre maculosa pelo diagnóstico tardio, porque se pensa só nas primeiras, na questão da virose. E assim, como sugestão, já que quem estando à frente, assim, Campinas teve um grande problema com isso alguns anos atrás, ali na Lagoa do Taquaral, e que eles resolveram de uma forma, não sei dizer como, mas vale a pena checar os exemplos de outras cidades que tiveram a mesma questão, o mesmo problema. Obrigada. Mais algum vereador? Vereador André Tigrão. Boa noite a todos os nobres, boa noite a todos aqui presentes. Estamos discutindo aqui sobre animais. Sobre animais eu entendo um pouco. Entendo mesmo. O ratão que tanto vocês falam é o ratão do banhado, tá? Teve até uma época aí que o pessoal gostava de comer esse ratão, viu? Tem uns caçadores aí que é danado. É muito importante a gente comentar sobre os coelhos, sobre as capivaras, mas o problema maior ali na lagoa, que é da família Bortolã, que se eu estiver enganado, me corrige. Problema maior, é isso mesmo? Uma parte da prefeitura? Mas você fala a cercada? A cercada da família. Então tem duas áreas ali. Interessante, já que a prefeitura tem um pouco do pecado ali, vamos comentar então. Ali seria, cheguei até a pescar naquela lagoa já, na época que liberaram ali, não sei se vocês já chegaram, um tempo atrás aí, uns 5, 10 anos, eu já cheguei a pescar naquela lagoa ali. Você sabe por que está acontecendo aquele problema ali? É a taboa, não sei se alguém conhece essa origem também do água-pé. Se vocês sabem, ali tem foco da dengue, viu, nobres vereadores? Por quê? Porque o que acontece? A capivara, ela deita na água ali, no água-pé e na taboa, ela não consegue ir até o fundo, então fica aquela água parada, empoçada. Há uns 10 dias atrás eu estava tirando algumas fotos ali, registrei algumas coisas ali, que uma révoa escavadeira, que seja um trator, aquela que limpa os ribeirões, antigamente tinha uma no Horto Florestal, ela pode, o que acontecer? Tirar aquela taboa, limpar aquela lagoa. A gente estava comentando sobre animais. Mas para a gente começar a organizar aquele local, primeira coisa é limpar a lagoa. Muito importante também castrar os bichinhos lá, porque coelho é danado. Coelho toda semana, todo dia está fazendo ali, o cruzamento deles ali, e eu acho que de 30 a 40 dias está nascendo filhotes. É uma procriação muito grande. A capivara também, Ela tem muitos filhotes também no acasalamento também. E ela procria muito rápido. E o ratão do banhado também, ele é um animal também que dá bastante filhotinho lá, e o acasalamento também é uma progressão rápida. Muito importante a gente comentar sobre os animais, sobre o carrapato,
Só que se a gente conseguir limpar o terreno, os coelhos eu acredito que é para diminuir o mato, né? Sortou bastante coelho para diminuir os matos ali, que há algum tempo estava muito alta a lagoa, o mato na lagoa, e os coelhos ajudam, porque o coelho come o capim, né? Então o ratão também come o capim e a capivara também. Ela come não só o capim, como ela precisa da água. Eu acredito também que deve ter alguma tubulação, que a capivara sai do seu habitat, que é da floresta, e entra até ali na lagoa. Então também é rápido, fácil, a prefeitura, com a parceria do dono da lagoa, de transferir sim, que seja para o horto florestal ou com uma mata mais fechada que seja, né, um pouco mais distante no habitat dela. Eu acredito que na usina Boa Vista, aqui em Iracemápolis, tem muita lagoa, muita mata fechada, que elas vêm de lá. E a capivara, ela anda muito, né, pelas florestas. Então, e colocar uma tela nessa tubulação, que eu acredito que deve ser o respiro, da onde a água sai, que ela vem de lá da barroca funda, né, e ela vem atravessando ali naquela tubulação. Então, eu acredito que dá para a gente fazer um trabalho bonito ali, não só da limpeza, mas sim da remoção dos animais. Por favor, vereador, pode uma parte. Realmente foi isso que eu falei, vereador. A Secretaria de Obras vai providenciar grades ali, já está no cronograma, para que realmente não tenha essa ida e volta das capivaras. E para fazer esse manejo, que é exatamente o que a vereadora Lu também está pedindo na coisa dela, nós precisamos da autorização desse Departamento de Fauna Silvestre, que é isso que nós estamos tentando conseguir para que a gente possa fazer esse transbordo de animais. Você fala, eu só estou comentando sobre a taboa e o aguapé. Eu acredito que isso não precisa pedir para a fauna para limpar a água e a lagoa. Os animais por últimos. Primeiramente, se preocupar com a dengue e as águas que está acumulando nas poças. Acredito que a gente está lutando por vidas também, que é a prioridade da epidemia. Sim, também os carrapatos, a gente pode também fazer um trabalho forte aí para combater também. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra a vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, boa noite à população e ao público presente que sempre nos acompanha. Esse assunto, para mim, é um assunto muito caro. Eu tenho acompanhado desde a criação do Conselho Municipal dos Direitos dos Animais, e essa semana semana passada eu recebi um dos representantes também tratando exatamente desse tema, e a coisa não é tão simples. Então eu não vou tirando taboa de um lugar e colocando em outro. Eu preciso ter uma organização e eu preciso sim de autorização do IBAMA, porque hoje o IBAMA vai cuidar dos rios, lagos e matas, e o DEFAL da fauna brasileira. Uma parte depois, houve uma separação. Eu tenho aqui, eu tenho anotado aqui, vereadora, muito obrigada. Então eu gostaria de sugerir que a casa... Vereadora. Depois que só um momentinho, vereador. Que a casa trouxesse alguém deste departamento para que nos explicasse melhor como funciona a questão dos animais e a questão também daquela área de preservação que é a Lagoa do Bortolã, porque é uma área ali de preservação. Nós temos ali exemplares da nossa fauna, da nossa flora, né? Então, eu gostaria de sugerir à casa, principalmente ao senhor presidente, que nos concedesse aí, trouxesse alguém para que nos pudesse orientar e orientar principalmente a população limeirense de como se dá todo esse transporte dos animais, como se dá esse cuidado que nós temos que ter com os animais. Só a placa, estive também conversando, não funciona. Então, nós precisamos, sim, ter uma ampla discussão, inclusive com a população, para deixar a população consciente de que não deve alimentar os animais que ali estão, até porque acaba fazendo mal.
aos bichinhos. O vereador gostaria de uma parte, eu vou conceder nesse momento. Um minuto. Só vou tirar a sua dúvida, vereadora. Eu falo da remoção da taboa e o aguapé, porque eu entendo. O aguapé e a taboa é uma praga, e ele é considerado um capim. O animais, a gente está falando que ele poderia devolver a mata fauna. Mas eu estou falando do capim, a praga, aquilo lá é praga, taboa, aguapé, você acha que em qualquer córrego, brejo, aquilo ali não é considerado planta, que seja eucalipto, floresta, aguapé e taboa. Não sei se você já ouviu falar, qualquer coisa a gente tem uma internet, a gente tira as dúvidas. Muito obrigado, vereador. Muito interessante a sua colocação, mas eu sempre ouvi falar sobre taboa e aguapé. De qualquer forma, eu continuo dizendo que eu gostaria que trouxesse alguém especializado nos temas para que os vereadores e a população de Limeira fizesse uma ampla discussão e esclarecesse algumas dúvidas que se tem a respeito do tema. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra, vereador José Farid Zaini. Senhor presidente... Biólogo. Sua formação, por favor. Eu sou biólogo. Mas é só para acrescentar, as pessoas já falaram, né? Érica Lu, Érica Monteiro, Dr. Júlio Mayra, o Tigrão já falaram sobre o assunto, né, a pertinência de tá fazendo alguma coisa com aquelas capivaras. Só quero acrescentar aqui uma coisa importante que a vereadora Érica Monteiro falou também sobre a natureza da área. Então, não é de qualquer jeito que a gente vai mexendo numa área como aquela, né? Como a Érica falou, é preciso muito critério, muita cautela. E o ambiente é uma coisa inteira, não é? Não é o habitat da capivara tem que ser respeitado, mas o problema que ela causa tem que ser, né, eliminado. Então, todos os cuidados do ponto de vista biológico, do ponto de vista da proteção de uma área de proteção ambiental, né, tudo tem que ser rigorosamente observado, né, porque senão a pessoa pode até cometer um crime ambiental. E, vereador Tigrão, a taboa e a aguapé são plantas, né, pertencem à nossa flora, são plantas, sim, estão integradas ao meio ambiente, têm a sua função, né? O aguapé e a taboa também, todos, né? Todas as plantas, todos os animais, os carrapatos, as capivaras, as serpentes, as formigas, os mosquitos. Uma parte, vereador? Só completar. Estou dizendo que todos esses seres vivos compõem o ambiente de uma forma integral, né? Cada um faz parte e essa parte tem que ser respeitada. Pode falar. Você lembra da lagoa 10 anos atrás, que seja 5 anos? Quando ela não tinha nada, era limpa, toda aberta, não tinha animais lá dentro. Você lembra disso ou não? Há 10 anos atrás, não sei se você... Você passou naquela região. Não é disso que eu estou falando. Não, só estou comentando que a lagoa antes era limpa, organizada, não tinha mato alto, não tinha aguapé, não tinha nada. Estou querendo dizer que ela está abandonada. Ah, tá. Antes tá bom. não tinha aguapé e não tinha a taboa. Tá. E agora tem o aguapé e tem a taboa. Quis dizer que abandonou. Se tivesse cuidado antes, não tivesse deixado todo esse tempo, ela nessa... Não só lá, mas em algum outro lugar da cidade também está abandonado. Não, eu só pensei então que eu ouvi de Vossa Excelência dizer que aguapés e taboas não são plantas. Era só por isso que eu quis não deixar isso passar em branco, para falar para Vossa Excelência que sim, são plantas, o aguapé e a taboa, tá? Era isso. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, essa presidência se manifesta dizendo que acata o pedido da vereadora Érica Monteiro para chamar os órgãos competentes, porque também esperamos que esse jogo de empurra-empurra se resolva, porque ninguém aguenta mais. Encaminhamos o requerimento número 155 ao Executivo, ao secretário para leitura da matéria. Requerimento 156/2015, autor vereador Jorge de Freitas e vereador José Farid Zaini.
Requerimento 156 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, vereador José Farid Zani. Senhor presidente, nobres colegas da plateia presente, esse requerimento, vereador Jorge, foi de iniciativa do vereador Jorge e eu achei, ele me convidou para assinar junto, achei pertinente. Só para esclarecer, né, Jorge, esse festival das corporações musicais era antes realizado pela Secretaria de Turismo e Eventos. Depois, com a nova reestruturação da prefeitura, acredito que, por conta disso, algumas atribuições das secretarias ficaram prejudicadas. Realmente um festival maravilhoso, era feito com muita competência pela Secretaria de Turismo e Eventos, mas turismo passou a ser integrado à Secretaria de Desenvolvimento e eventos foi absorvido pela cultura. E é por isso que eu acho importante esse toque, esse requerimento, né, que realmente a Secretaria, então, passa a atribuição de realizar esse Festival das Corporações seja definido e ele seja realizado. Mais algum vereador? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 157/2015. Autor, vereador Luizinho da Casa Quil. Requerimento número 157 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 158/2015. Autor, vereador Luizinho da Casa Quil. Requerimento 158 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, só para parabenizar também ao vereador Luizinho e dizer que eu também estive fazendo essas perguntas, esses questionamentos, eu acho que é muito importante para que os nossos semáforos tenham a parte de sinalização para as pessoas que têm deficiência auditiva, e eu tive uma resposta e espero que esteja realmente acontecendo. Eu vou ler ao vereador, só para adiantar, tenho certeza que provavelmente a secretária responda da mesma forma. Eu perguntei em qual estágio se encontra a implantação de semáforos com mecanismo que emite sinal sonoro para orientação dos pedestres em vias públicas de grande circulação de Limeira. Recebi, em 15 de dezembro, a resposta de que já foi dado a ordem de serviço para a instalação das botoeiras sonoras na área central, bem como em outros mecanismos que visam melhoria na rede semafórica, lâmpadas de LED, e aí passa para outro assunto. Então, só para colocar para o vereador e também para parabenizá-lo por essa luta, que sei que é de todos aqui da casa e de qual também faço parte, e me colocar à disposição também do vereador. Uma parte, vereador. Pois não, lógico. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, que nos acompanha pelo meio de comunicação, obrigado, vereadora Érica. Esse requerimento, eu entrei, né, com esse requerimento, recebi, né, um pessoal no gabinete, a gente estava discutindo um outro assunto, aí surgiu essa ideia dos munícipes, né, que eu estava atendendo. E aí eu fiz esse requerimento, é similar, eu nem sabia que Vossa Excelência tinha também feito o mesmo requerimento, do mesmo texto, né, do requerimento, mas precisamos realmente, vereadora Érica, modernizar a nossa cidade, né? Então, como Vossa Excelência mesmo disse que já tem um planejamento para a instalação desse tipo de aparelho, a gente agradece, fica feliz, né, pela iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana. Obrigado, vereadora Érica. Imagina, vereador. Na verdade, a intenção é parabenizar, e o maior número de vereadores que se interessem pelo assunto, com certeza só vem reforçar. O Jorge de Freitas também, um grande lutador nessa área, então só vem reforçar. Pelo contrário, é um agradecimento e uma congratulação à Vossa Excelência. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, em 2009 teve um vereador nessa casa que usou a tribuna e pediu com veemência, fez críticas ao prefeito e pediu para instalar requerimento 335/2009.
informações de estudo e instalação de alarmes sonoros nos semáforos centrais. Vereador Paulo Radiche. Já faz 5 anos esse requerimento e nós não temos ainda no centro da cidade um semáforo sequer que possa atender a pessoa com deficiência. Então, realmente, parabéns, Luizinho, por mais esse pedido. É uma insistência antiga dessa casa, insistência antiga dos demais vereadores, e Limeira, exemplo das outras, está ficando para trás até nessa questão dos deficientes na região central da cidade. As rampas que foram feitas na Praça Toledo Barros não tem a complacência do Conselho dos Deficientes. Os serviços que foram feitos na estação de ônibus também não tem a complacência do Conselho, não tem a aprovação. Serviços que na Praça Toledo Barros e outras praças. Então, a questão do deficiente e essa questão do semáforo é uma questão antiga que precisa ser vista na nossa cidade. Parabéns, Luizinho, pelo requerimento. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 159/2015, autor vereador José Roberto Bernardo. Requerimento número 159 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 160/2015, autor vereadora Érica Monteiro. Requerimento 160 em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Com a palavra, vereadora proponente, vereadora e professora Érica Monteiro. Não, é só para informar a população que esse tema foi amplamente discutido, debatido agora de pouco, que também trata da questão das capivaras da região do Jardim do Lago, onde já tive a informação que as mesmas não contêm a doença do carrapato, né? Eu não gosto de falar assim, mas já tive essa informação, mas ainda não chegou oficialmente. Então, eu gostaria só de esclarecer a população. Acho que a vereadora Érica Tanque quer uma parte, é isso? Pois não. Nobre vereadora e companheira Érica Monteiro, na verdade, eu não sei dessa informação de que não tem. Segundo as informações, nós não temos condições de fazer esses exames. Na verdade, só a SUSEM pode primeiro liberar para que depois faça. E a Secretaria de Saúde não conseguiu ainda fazer esse link entre esses dois departamentos. Muito obrigada, vereadora. Na verdade, os requerimentos eles vão ficando para trás e vai perdendo um pouco do sentido. Na época que nós fizemos, estava uma demanda muito grande sobre o tema, né? Então, eu estou esperando a leitura para que possa vir oficialmente e assim que vier oficialmente, passo para a população também a resposta do órgão competente. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador André Henrique Tigrão. Uma versão de pauta para o requerimento 245. Requerimento do vereador André Tigrão para a inversão de pauta está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os senhores vereadores em plenário, inclusive pelo vereador José Damix. Requerimento 245/2015, autor vereador André Henrique Tigrão. Requerimento 245 está em discussão. Algum vereador deseja? Com a palavra, o vereador proponente André Tigrão. O nobre vereador e presidente Newton Santos, eu só queria, na época que, eu acho que há uns 10 dias atrás, queria saber se foi uma nebulização que foi feita na Câmara Municipal. Foi isso mesmo? Ah, sim. Teve tipo uma nebulização também não, né? Então tá. Era essa dúvida mesmo. Primeiramente, meus parabéns pela iniciativa, porque eu cheguei a ver alguns insetos mortos no cantinho dos gabinetes, principalmente no meu. Desde besourinho, mosquitos,
eu acredito que a limpeza e a dedetização foi muito importante. Por isso que esse nobre vereador requer uma nebulização na prefeitura, que seja no edifício Prada. Por quê? Porque a gente sabe que o mosquito ele voa, né? Ele não fica parado só num lugarzinho. Eu acredito que aqueles barracões ali deve ter algum mosquito da dengue perdidinho ali. E a gente acredita que na prefeitura tem muitos funcionários. E espero que o nosso executivo, que seja, eu acredito que você chegou a fazer na sexta-feira, no sábado para o domingo, né? Espero que o executivo faça uma nebulização na prefeitura de um final de semana para o outro, para evitar que algum funcionário público seja contaminado pelo mosquito da dengue. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, em nome do PSC, eu gostaria de ler uma carta de repúdio às últimas declarações feitas no Facebook pelo vereador, nobre colega Ronei Costa Martins. A Comissão Provisória Municipal do PSC de Limeira emite nota de repúdio às declarações feitas pelo vereador Ronei Costa Martins, PT, ao vereador José Couto de Jesus, Totó do Gás, PSC, na rede social Facebook. A diretoria do Partido Social Cristão, PSC, de Limeira, manifesta de forma pública seu protesto de indignação diante do conteúdo postado pelo vereador Ronei, do PT, em sua rede social Facebook, perfil político. Fomos surpreendidos na tarde do dia 5 de março de 2015 com uma nota ofensiva e depreciatória publicada na rede social Facebook do vereador Ronei Costa Martins, PT, atacando o vereador José Couto de Jesus, Totó do Gás, PSC, com a esdrúxula declaração de que o vereador Totó do Gás, mesmo assinando a CPI da dengue, cria em sua residência ou no seu trabalho mosquitos da dengue. Repudiamos a postura indecorosa do vereador Ronei, por insinuar que o colega parlamentar criaria ou manteria focos de criadouros do mosquito da dengue em seu depósito de gás. Repudiamos a maneira indecorosa e irônica do tratamento mencionado no post do vereador Ronei em sua rede social ao se referir que o vereador Totó do Gás apenas pareceu estar preocupado com a epidemia da dengue que ocorre no nosso município, inclusive citando que o vereador cria um mosquito da dengue em casa. E ainda disse, deve ser de estimação, exclamou ele no Facebook. Repudiamos qualquer tipo de retaliação com qualquer parlamentar que opte por votar ou assinar qualquer documento que possibilite a abertura ou não de qualquer instrumento investigativo dessa casa. Repudiamos a vinculação da falsa informação de que havia no estabelecimento do vereador focos do mosquito da dengue, quando existiam apenas recipientes com água. Repudiamos todo e qualquer tipo de coação de qualquer representante do Poder Executivo e a representantes do Poder Legislativo. Conclamamos aos vereadores dessa casa que não compactuem, que não corroborem com atos como esse, que agridem e depreciam um colega parlamentar. Conclamamos aos vereadores desta casa a repudiar e rechaçar práticas irresponsáveis, divisionistas que alimentam o ódio. Somos contra toda e qualquer característica de ação intolerante. Somos contrários a perseguições políticas a parlamentares de qualquer espécie e ou origem. Todos nós sabemos dos problemas e crises gerados por perseguições políticas ocorridas durante a ditadura militar. O Partido Social Cristão de Limeira exige respeito, responsabilidade e seriedade no tratamento com os parlamentares desta sigla nesta Casa de Leis. Acompanho
o presente ato de repúdio aos diretórios estadual, em nome do nosso presidente Gilberto Nascimento, eleito deputado federal, e ao nosso presidente nacional, pastor Everaldo, candidato a presidente da República. Assinado, vereador Sidney Pascotto, presidente do Diretório Municipal, e Totó do Gás, vice-presidente do Diretório Municipal. Nós, do Partido Social Cristão, não podemos admitir que sejam citados nomes, incitando a população que naquele lugar existia focos de dengue. Eu me lembro muito bem uma vez que o Jornal Nacional incitou a população contra uma pessoa que era da origem japonesa, dizendo que ele estava dirigindo uma van e tinha uma escola, e essa pessoa estava praticando algumas coisas com as crianças. O que aconteceu? Ele perdeu a van escolar, foi queimada, a escola foi destruída. E passado-se um tempo, descobriu que era mentira. Eu queria dizer que o vereador Totó do Gás é uma pessoa honrada, trabalhadora, tem 3 filhos. E o nome dele foi aqui colocado no Facebook como um criador de mosquito da dengue, ironizando, fazendo brincadeiras com um caso tão sério. Sendo que na própria segunda-feira, vereador Ronei, o senhor mesmo falou aqui que nós não estávamos em hora de brincar. Nós devíamos nos unir para que vencêssemos esse problema. E agora o senhor, desrespeitosamente, colocou no seu Facebook o nome do vereador Totó. Eu quero saber, já que a prefeitura fez uma dia D, e em cada 6 casas uma estava com foco, se será colocado no Facebook o nome de cada proprietário de casa que estava com foco da dengue. Deixa eu falar um pouquinho. Isso é legal? Depois, vereador. Só um minutinho. Eu quero saber se isso é legal. Por bem menos do que isso, um vereador dessa casa foi para a corregedoria, doutora Mayra, e um sério risco de ser cassado. Não foi, mas foi punido com 10 dias de suspensão. Eu queria dizer que nós, como vereadores, somos livres. O vereador Totó foi eleito com 1.742 votos e ele está aqui representando uma parte da população. Segundo me consta, a primeira vez que vão fiscalizar uma casa, o dono da casa ele é informado que existe um foco de dengue lá e dá-se um prazo a ele para que ele possa, em 24 horas, que ele possa retirar aquele foco e aí novamente vai ser fiscalizado. Se o foco continua, ele vai ser multado. Foi criada uma lei aqui, multa, depois outra multa. Eu quero saber agora, já que está escrito aqui no seu Facebook, ao assinar a CPI da dengue, pareceu estar preocupado com a epidemia. Apenas pareceu. Quer dizer que parece que aqui não tem ninguém preocupado com a dengue. Totó, você não está preocupado com a dengue? Você tem 3 filhos, seus filhos ficam lá no gás. Você não está em preocupação, Totó? É isso que ele está dizendo aqui. Pois naquela mesma semana, agentes de saúde, em conjunto com o secretário, identificaram inúmeros criadores do mosquito no depósito de gás do vereador. Eu gostaria que essas pessoas viessem aqui e conseguissem provar, porque é uma acusação, e eu gostaria que essa acusação fosse, inclusive, também uma outra pessoa do executivo publicou aqui no jornal. Por que o prefeito... Não, é outra aqui. A respeito do vai e vem de ontem sobre a formação dos servidores para lutarem contra a dengue, acho que não precisa ser tão esperto e ter diploma de eliminação de criadouros do mosquito, considerando que os agentes formados entram na residência e fazem uma breve explicação que leva menos de 1 minuto. O que falta é comprometimento do cidadão. Até vereador tem criado os bichinhos. André Moisés. Senhor André Moisés, com todo o respeito ao senhor que até já se sentou aqui como vereador. O senhor está dizendo aqui que o vereador Totó do Gás, então, está criando esses bichinhos? É isso que o senhor está dizendo. Eu gostaria que o senhor, então, provasse isso, porque tentar criar uma situação que a cidade está passando e querer achar um culpado, o vereador Totó do Gás não é culpado. E se acaso
alguma pessoa vizinha do Totó do Gás, por uma fatalidade, porque existe uma epidemia na cidade, tivesse morrido de dengue. Eu imagino um pai, uma criança de 5 anos, 10 anos, 14 anos, como morreu e tal, não sabe se ainda é, como se sentiria com essas declarações dizendo que lá o Totó cria mosquito da dengue, que ele cria os bichinhos lá. Eu acho que é uma coisa até bonita, né? Como ele se sentiria? Talvez podia incitar os vizinhos, o bairro e todo mundo entrar lá no estabelecimento onde fica a filha, o filho dele, e destruir, como destruir daquele... Eu vou falar japonês porque eu não estou lembrando o nome dele. Mesma coisa? Escola de base. Ia fazer a mesma coisa? Então, incitar o povo que existe um vereador que está criando, ironicamente, inclusive aqui na rede social, tem mais algumas coisas citando aqui. Até uma pessoa postou aqui, eu não vou citar o nome, porque é só... Temos que cobrar a prefeitura para fazer a lição dela. Muitas pesadas assim, mas é impossível ter um fiscal da prefeitura em cada esquina da cidade para multar as pessoas que emporcalham a cidade. Aí é uma questão de educação. Eu devo imaginar que você cuida do seu quintal. Isso é o vereador Ronei respondendo uma pessoa. Mas será que todos nós cuidamos? Dei o exemplo de um vereador para você, que a situação... Dei o exemplo de um vereador para você. Então, está insinuando às pessoas que o vereador cria isso com toda a alegria. Aqui tem mais uma coisa. O senhor está... A pessoa respondendo ao senhor Ronei, o senhor está rindo do quê? A situação é para chorar. Isso mostra o respeito dos senhores todos para com seus eleitores. Outra pessoa. Será retaliação ou mera coincidência? Na mesma semana da assinatura, correram vistoriar o depósito de gás do vereador. Será que também foram visitar os outros? Outro lugar aqui, outra resposta. Não estou querendo defender político nenhum, mas ficar jogando a culpa apenas na prefeitura, órgãos públicos, qualquer que seja, não acho que isso é interessante. E várias pessoas aqui responderam. Vereador Ronei, o senhor sabe, sempre soube, da minha admiração pela sua pessoa, pelas suas falas, pela sua inteligência. Mas eu, como presidente do PSC de Limeira, não posso admitir que o senhor trate um parlamentar, um vereador do PSC, Partido Social Cristão, dessa forma. Se houve erro no estabelecimento do vereador Totó do Gás, ele, como todos os munícipes, tem o direito, do prazo de 24 horas, resolver o problema, como todos. Não acho interessante nós postarmos uma pessoa que talvez esteja com AIDS, postar o nome dela no Facebook, para que as pessoas, muitas que têm, não cheguem perto dela. O Totó tem sido envergonhado em muitos lugares que ele tem ido. Nós tivemos uma conversa esse final de semana e as pessoas, em brincadeira, têm tratado com ironia o que aconteceu, Totó. Eu quero que você saiba, meu amigo, vereador do PSC, eleito pelo povo, e o PSC está com você. E o PSC rechaça qualquer atitude de qualquer parlamentar em falar essas coisas contra a sua pessoa. Se o secretário foi ao seu estabelecimento, se pessoas foram ao seu estabelecimento, que lhe dessem um prazo, e se esse prazo tivesse sido vencido, que te autuassem, como é para fazer com qualquer pessoa, já que a lei exige isso. E não sejam ficados arrumando culpados pelo que está acontecendo no município. Porque a dengue não é privilégio nem de Limeira, ela é um problema que está acontecendo no estado de São Paulo. Não é privilégio do seu bairro, Totó. Porque segundo me consta, e ainda vou levantar isso, a vistoria feita lá no seu bairro, na sua rua, não existe ninguém com dengue de seus vizinhos. É isso que eu tenho informação. E quero levantar mais.
do que foi feito no dia D no bairro Belinho Meto, quero saber quantas casas estiveram com foco de dengue lá, para que nós possamos ver se tudo isso é verdade. Gostaria de dizer para os seus filhos que você continua sendo um cidadão limeirense que busca a sinceridade, que busca trabalhar honestamente. E que se as crianças da escola têm tratado seus filhos que menosprezando, porque saiu isso em jornal, saiu isso no Facebook, que essas crianças possam saber que você tem cuidado dos seus filhos com todo o exemplo de pai. Que isso são coisas que não deveriam acontecer para ninguém. Para ninguém. Eu citar nome de pessoas que estão com foco de dengue. Porque nós devemos lutar. Está na hora de nós unirmos forças, não ficarmos procurando culpados. O momento é de unirmos força para acabarmos com esse mal, com a dengue, que está dizimando, está machucando famílias. E quando você perde um filho que está são por causa de um mosquito desse, você já imaginou quanto ferimento causa em uma família? E diante disso, vereador Ronei, nós vamos protocolar na casa uma moção de repúdio às suas falas. Encaminharemos ao diretório municipal do PT, ao diretório estadual e ao diretório nacional, para que, de alguma forma, e tenho certeza que não vai compactuar com essas ideias. Reforço, vereador Ronei, o senhor sabe do respeito que tenho pelo senhor. O senhor sabe disso. Mas eu não posso concordar quando o senhor toca em um vereador do Partido Social Cristão, como respeita a sua sigla PT. E sei que o senhor veria com toda a defesa o vereador Wilson, a vereadora Érica e o vereador Aloísio, se também fosse tocado o seu partido. Existem erros que foram cometidos, talvez... Pela ordem, presidente, pela ordem, questão de ordem. Essas falas, eu acho importante, vereador Lemão, mas, vereador... Suspensão por um minuto, presidência. Por favor. Eu só solicito à presidência o mesmo tempo que foi dedicado ao Lemão, que eu também gostaria de fazer a minha réplica. Ele está usando uma questão de ordem, eu já procurei aqui a orientação jurídica, ele tem direito de terminar em mais 3 minutos. Por favor. Eu queria passar as minhas falas agora ao vereador Tigrão, que tinha pedido uma parte. Isso, obrigado. Não tem a parte... Mas é questão de ordem. Senhores, por primeiro, favor, presidência. Senhores, por favor, não tem a parte na questão de ordem. O vereador pode interromper a sessão com a questão de ordem a hora que ele quiser. Porém, nós estamos no avançar das horas. Eu vou conceder a fala ao vereador que foi citado, que é o vereador Ronei, para que ele possa se defender ou se desculpar diante de tudo que foi dito aqui. Por favor, senhor Ronei. Vereador Lemão, demais vereadores. Vereador, então antes de Vossa Excelência fazer a moção de repúdio, ou seja, qual é o documento? Eu sugiro que Vossa Excelência acrescente o que eu vou dizer aqui agora. Eu vou reler o que eu escrevi no Facebook, sem medo e com toda a coragem e ousadia de que me é peculiar. Vou reler, para que ninguém tenha dúvida do que eu postei no Facebook. Foi isso. Vereador assina a CPI da dengue e cria mosquito em casa. Deve ser de estimação. A epidemia de dengue é preocupante. Todos precisamos estar mobilizados, cobrando providências da prefeitura e ajudando a eliminar os focos criadouros do mosquito. Algo que eu não entendi nesta história toda foi a postura do vereador Totó. Ao assinar a CPI da dengue, pareceu estar preocupado com a epidemia, apenas pareceu. Pois naquela semana, agentes de saúde, em conjunto com o secretário de saúde, identificaram inúmeros criadouros do mosquito no depósito do vereador. Eu não falei larva, não falei nada, falei criadouro, e é fato, isso está registrado. Inúmeros criadouros no depósito do vereador. Continuo no meu escrito aqui. Ora, vereador, quer combater a CPI da dengue? Quer combater a dengue? Então vamos dar o exemplo cuidando do nosso quintal.
Fiquemos atentos. Vereador, vou corroborar com a sua fala. É verdade, não podemos localizar culpados. A questão da dengue é uma questão da sociedade como um todo. Não podemos. Mas o vereador assinou uma CPI da dengue cujo objetivo é tentar achar um culpado. Assinou. Então, ou devemos achar culpados, ou não devemos achar culpados. Agora, senhores, essa conversa de que eu coloquei isso aqui para acusar o vereador, coloquei mesmo, vereador. Coloquei mesmo. Porque é no mínimo hipocrisia vir aqui, assinar CPI, falar da dengue e não cuidar do próprio quintal. É no mínimo hipocrisia. Querem tomar providências legais cabíveis? Tomem. Só não se esqueçam de uma coisa. O vereador tem imunidade pelas palavras de voto na circunscrição do município. O que eu disser na circunscrição do município, eu tenho imunidade. Façam o que for. Eu sei das minhas garantias em prerrogativas legais. Não posso ser processado pelo que eu digo, pelo que eu escrevo, pelo que eu falo na circunscrição do município. Venha o que vier. Eu vou até renunciar, viu, presidente? Das minhas prerrogativas. Eu não vou mais. Eu não aguento mais. Tomei 10 dias de gancho. E agora vem com essa lavada. Vossa Excelência se mantenha calado. Repito o que eu disse aqui. Vereador, quer que eu fale de novo? Não vou retirar do meu Facebook. Entrem lá e vejam. Entrem lá e vejam o que eu disse. Eu repito. Por favor, senhores. Repito. Por favor, senhores. Se contenha, vereador André. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Por favor, vereador Ronei, conclua. Vou concluir, Excelência. Muito obrigado. Portanto, senhores, senhoras, eu não vou esconder o que eu disse e repito, falo tantas vezes quantas forem necessárias. Esta é uma casa política, tem uma disputa política em torno de uma epidemia que acontece na cidade. Poucos estão querendo resolver a questão, outros estão querendo sambar em cima dessa questão delicada em que a cidade vive. Sambar! E não se esqueçam, essa CPI colocada está sendo utilizada apenas como palco, para que alguns possam sambar em cima dessa questão delicada. E a assinatura do vereador favoreceu este mecanismo para criar uma situação para que alguns possam extrair dividendos políticos de uma situação tão delicada quanto é esta da epidemia que nós estamos vivendo. E eu não poderia ficar indiferente. Por isso, eu disse e repito, vereador, assina a CPI da dengue e tem criadouro na sua própria casa. E ele que se defenda. Com a palavra, vereador Totó, o senhor tem 5 minutos para se redimir ou se desculpar. Fica à vontade. Senhor presidente, nobres vereadores e público que nos acompanha e pelo meio de comunicação. Eu só queria pedir, senhor presidente, que gostaria que o senhor colocasse na íntegra e na ata as palavras do vereador Sidney Pascotto e as palavras do vereador Ronei Costa Martins. Só isso. Muito obrigado.